Passei a vida inteira ouvindo que eu não tinha capacidade. Que eu era exagerada. Que inventava coisas. Até o dia em que meu próprio pai, diante de mais de 120 convidados, decidiu me humilhar publicamente e minha irmã confirmou, para eles, eu nunca passaria de uma farsa. Uma semana depois, os três fizeram algo ainda pior, me denunciaram à OAB, dizendo que eu nunca fui advogada. O que eles não sabiam é que aquela denúncia colocaria todos frente a frente com uma verdade que tentaram negar por anos. Na audiência, quando o juiz levantou os olhos e me reconheceu, o silêncio foi ensurdecedor. E naquele momento, tudo mudou. Se você acha que já viu injustiça familiar, espere até ouvir o que aconteceu depois. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Meu nome sempre foi dito dentro daquela casa com um certo peso, como se viesse acompanhado de um aviso silencioso: não espere muito dela. Cresci ouvindo comparações, sussurros atrás de portas e comentários ditos como brincadeira, mas que machucavam como verdades absolutas. Eu era a filha que não saiu como planejado. A que veio depois. A que não puxou ninguém importante da família. Minha irmã mais velha, ao contrário, era o orgulho estampado em porta-retratos e conversas de domingo. Bonita, confiante, sempre elogiada. Tudo nela era celebrado. Tudo em mim era observado com desconfiança. Se eu tirava uma boa nota, era sorte. Se errava, era confirmação. Meus pais nunca disseram abertamente que eu era menos, mas deixaram claro em cada escolha, em cada prioridade, em cada silêncio. Quando decidi estudar direito, o riso veio antes do apoio. Direito é pesado demais para você, minha mãe disse uma vez, como quem aconselha alguém a não carregar uma mala grande. Meu pai apenas concordou com a cabeça. Minha irmã achou engraçado. Disse que eu devia procurar algo mais simples, algo compatível comigo. Mesmo assim, segui. Trabalhei enquanto estudava. Pegava ônibus lotado, comia marmita fria, virava noites lendo leis que, para mim, não eram apenas textos, eram portas. Me formei. Passei na OAB. Escolhi a advocacia trabalhista porque ali vi pessoas como eu, desacreditadas, subestimadas, cansadas de ouvir que não tinham direito a nada. Defendi funcionários humilhados, mulheres demitidas grávidas, pais dispensados depois de décadas de empresa. Cada causa vencida era uma resposta silenciosa a tudo que um dia disseram que eu não seria. Mas eu não contava detalhes em casa. Não por mentira, mas por aprendizado. Aprendi cedo que minhas conquistas não despertavam orgulho ali, apenas incômodo. Então, quando perguntavam, eu respondia pouco. Estou trabalhando. Era o suficiente para eles entenderem do jeito que quisessem. A confirmação disso veio no dia em que aceitei o convite para o aniversário do meu pai. Uma festa grande. Luxuosa. Mais de 120 convidados. Gente importante, empresários, amigos influentes, parentes distantes que só apareciam quando havia champanhe caro e fotos bonitas. Eu quase não fui. Algo em mim já sabia que aquele não era um lugar seguro. Mas fui. Ainda havia uma parte de mim que insistia em tentar existir ali. Escolhi uma roupa discreta, elegante, adequada. Nada extravagante. Cheguei cedo, cumprimentei as pessoas, sorri. Observei minha irmã sendo exaltada, como sempre. Advogada de sucesso, segundo ela. Sempre cercada, sempre no centro. Meus pais brilhavam ao lado dela. Até que, em determinado momento, com todos reunidos, taças erguidas e olhares atentos, meu pai resolveu falar. Ele riu. Bebeu um gole. E então apontou para mim. Essa aí, disse em voz alta, sem constrangimento algum, não passa de uma assistente de advogado. Capacidade nunca teve. O riso se espalhou, desconfortável, mas presente.
Antes que o silêncio pudesse corrigir o estrago, minha irmã completou, com um sorriso ensaiado: ela nem sabe se comportar direito numa festa luxuosa, quem dirá ser advogada. Ali, diante de mais de 120 pessoas, eu entendi algo que levei anos para aceitar: eles nunca acreditaram em mim. Nunca acreditaram que eu pudesse ser o que sou. Para eles, eu sempre fui uma farsa conveniente. Eu respirei fundo. Sorri por educação. Mas algo dentro de mim se quebrou, não em dor, mas em decisão. Naquela noite, voltei para casa com a sensação estranha de que aquela humilhação pública não era o fim de nada, era o começo de algo que eles jamais imaginaram enfrentar. Porque, uma semana depois, eles fariam algo ainda pior. E dessa vez, não seria eu a ficar em silêncio. Passei os dias seguintes à festa tentando fingir que nada tinha acontecido. Fui trabalhar normalmente, atendi clientes, participei de audiências, redigi petições, fiz sustentações orais. Por fora, tudo seguia igual. Por dentro, algo estava diferente. Não era tristeza. Era lucidez. Percebi que aquela humilhação não tinha sido um descontrole momentâneo do meu pai nem uma ironia impensada da minha irmã. Aquilo foi só a verbalização pública do que sempre pensaram de mim. A diferença é que, dessa vez, não houve cuidado algum em esconder. Na segunda-feira seguinte à festa, defendi uma operadora de caixa demitida após denunciar assédio do supervisor. Venci. O juiz reconheceu a dispensa discriminatória, condenou a empresa e ainda fez constar em ata a conduta exemplar da defesa. Enquanto o advogado da empresa recolhia os papéis em silêncio, o magistrado me olhou por cima dos óculos e disse: doutora, sua sustentação foi muito clara. Parabéns. Anotei o elogio no processo e segui para o escritório. Mal sabia eu que aquela rotina prestes a me confortar estava por ser violentamente interrompida. Na sexta-feira, recebi a ligação. Doutora, aqui é da Ordem dos Advogados do Brasil, precisamos confirmar alguns dados seus. Meu coração acelerou por um segundo, mas logo se acalmou. Isso não era incomum. Confirmações cadastrais acontecem. Claro, respondi. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Foi protocolada uma denúncia contra a senhora. Precisamos notificá-la oficialmente. O mundo ficou em silêncio. Denúncia? Perguntei, tentando manter a voz firme. Sim. A senhora receberá a notificação formal ainda hoje. Trata-se de uma representação ética. Desliguei o telefone com as mãos frias. A palavra denúncia ecoava na minha cabeça de um jeito que não combinava com nada do que eu fazia, com nada do que eu era. A notificação chegou por e-mail 2 horas depois. Li uma vez. Depois outra. Depois mais uma. Meus pais. Minha irmã. Os 3. Alegavam que eu nunca havia sido aprovada no exame da OAB. Que teria falsificado documentos. Que me passava por advogada para enganar clientes e o judiciário. Diziam agir por dever moral e preocupação com a sociedade. Senti uma mistura de náusea e incredulidade. Eles não só duvidaram de mim. Eles decidiram me destruir. Liguei para um colega de confiança, um advogado experiente em processos éticos. Isso é grave, ele disse após ouvir tudo. Mesmo sendo absurdo, a OAB precisa apurar. Vai haver audiência. Eles sabem que eu sou advogada. Eles sabem, murmurei. Sabem, ele confirmou. Mas decidiram ignorar isso. Naquela noite, não dormi. Não por medo do resultado, mas pelo impacto. Pela audácia. Pela clareza brutal de que, para eles, eu nunca deixei de ser a filha incapaz tentando ocupar um lugar que não merecia. No domingo, minha mãe ligou. Você recebeu a notificação? Perguntou, como quem pergunta se chegou uma conta de luz. Recebi, respondi. Fizemos isso para o seu bem, ela disse. Se você estiver passando por alguma confusão, ainda dá tempo de admitir. Ri. Um riso curto, sem humor algum. Admitir o quê? Que sou advogada.
Você sempre teve essa mania de exagerar, de criar histórias, ela continuou. Nós só queremos proteger as pessoas. Desliguei. Na segunda-feira, minha irmã tentou falar comigo. Isso tudo poderia ter sido evitado, disse ela. Se você não insistisse nessa mentira. A mentira é vocês fingirem que nunca me viram trabalhar, respondi. Você sempre foi sensível demais, ela concluiu. Sensível. Era assim que chamavam minha resistência. Passei a semana reunindo documentos. Diploma. Histórico. Certidão da OAB. Processos. Sentenças. E-mails de juízes. Cada papel era uma prova. Não só da minha carreira, mas da distância irreversível entre mim e aquela família. A audiência foi marcada para dali a 3 semanas. E, pela primeira vez, eu não estava apenas defendendo clientes. Eu estava defendendo a mim mesma. As 3 semanas até a audiência não passaram. Elas se arrastaram. Cada dia parecia uma mistura de rotina forçada e alerta constante. Eu continuava trabalhando, mas agora tudo tinha um peso diferente. Cada cliente que entrava na sala, cada juiz que me cumprimentava no corredor do fórum, cada processo protocolado vinha acompanhado de um pensamento incômodo: e se essa denúncia vazar? Não por medo da verdade, mas pelo estrago que uma acusação falsa pode causar antes mesmo de ser desmentida. Meu escritório ficou sabendo. Não por fofoca, mas porque eu decidi contar. O sócio mais antigo me ouviu em silêncio, braços cruzados, expressão séria. Quando terminei, ele respirou fundo. Isso é pessoal, disse. E é baixo. Mas fique tranquila. Sua conduta aqui sempre foi impecável. Outros colegas se aproximaram nos dias seguintes. Uns com palavras de apoio, outros apenas com olhares cuidadosos demais. A confiança estava ali, mas a curiosidade também. E eu sabia, bastava uma dúvida plantada para o ambiente nunca mais ser o mesmo. Em casa, organizei tudo como se estivesse montando uma defesa complexa. Pastas numeradas. Documentos autenticados. Prints de processos públicos. Sentenças com meu nome. Certidões atualizadas da OAB. Não porque eu precisasse provar algo para mim mesma, mas porque aquela audiência não era apenas técnica, era simbólica. Enquanto isso, minha família seguia em silêncio. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma tentativa de conversa. Era como se, depois de apertarem o gatilho, estivessem aguardando o impacto à distância. Uma noite, recebi uma ligação inesperada. Era um antigo cliente. O metalúrgico que eu havia defendido 2 anos antes, em uma ação de reintegração. Doutora, fiquei sabendo de um comentário estranho lá na fábrica, que ele disse, sem rodeios. Disseram que a senhora está sendo investigada. Isso é verdade? Fechei os olhos por um segundo. Estou sendo denunciada injustamente, respondi. Mas está tudo sob controle. Eu imaginei, que ele disse. A senhora foi a única que acreditou em mim quando ninguém acreditava. Só liguei para dizer que tô do seu lado. Desliguei com os olhos marejados. Foi ali que entendi, aquela denúncia não afetava só a mim. Tentava apagar tudo que eu tinha construído, cada pessoa que confiei, cada vitória arrancada com trabalho e estudo. Era uma tentativa de reescrever minha história sem me perguntar nada. Na semana da audiência, recebi o relatório preliminar da OAB. Li com atenção. As acusações eram frias, quase clínicas. Diziam que eu teria ali indícios de falsificação documental, que havia dúvidas quanto à efetiva habilitação profissional. Indícios. Dúvidas. Tudo baseado em declarações da minha própria família. Na véspera da audiência, quase liguei para meu pai. Quase. Não para pedir nada, mas para perguntar por quê. O telefone ficou na mão por longos minutos. Depois, coloquei de volta na mesa. Algumas perguntas não merecem resposta. Merecem consequência. No dia da audiência, acordei cedo.
Escolhi a roupa com cuidado, sóbria, segura, sem excessos. Não queria parecer frágil, nem arrogante. Queria parecer exatamente o que eu era, uma advogada preparada. Cheguei ao prédio da OAB com antecedência. Sentei na sala de espera e respirei fundo. Minutos depois, vi meus pais entrarem. Caminhavam eretos, semblantes fechados, como se estivessem cumprindo uma missão moral. Minha irmã vinha logo atrás, elegante, confiante demais para quem assinará uma denúncia daquele peso. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Nenhum deles desviou. A porta da sala de audiência se abriu. Fomos chamados. Enquanto entrava, tive a estranha sensação de que aquele não seria apenas um julgamento técnico. Algo dentro de mim dizia que aquela sala revelaria verdades que eles jamais imaginaram ouvir em voz alta. E, pela primeira vez desde a festa, eu soube, não seria eu quem sairia dali desmoralizada. A sala da audiência era maior do que eu imaginava. Fria, clara demais, com uma mesa longa no centro e cadeiras dispostas de forma simétrica, como se tudo ali tivesse sido pensado para evitar excessos, inclusive emocionais. Não funcionou. Sentamos frente a frente. De um lado, eu. Do outro, meus pais e minha irmã. Nenhum gesto de cumprimento. Nenhum constrangimento aparente. Eles pareciam convencidos de que estavam fazendo a coisa certa. O presidente da comissão disciplinar entrou acompanhado de outros 2 membros. Um deles era um juiz do trabalho aposentado. Quando levantou os olhos e me encarou, franziu levemente a testa. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu vi. Algo ali havia despertado reconhecimento. A audiência começou com a leitura formal da denúncia. Cada palavra soava absurda. Falsificação documental. Exercício ilegal da profissão. Simulação de identidade profissional. Era como ouvir alguém descrever uma pessoa que não existia. Quando chegou a vez dos denunciantes falarem, meu pai se adiantou. A postura era segura, quase teatral. Sempre nos preocupamos com nossa filha, disse. Ela sempre teve dificuldades. Criava histórias, exagerava conquistas. Achamos que isso tinha passado, até ela começar a se apresentar como advogada. Minha mãe confirmou com a cabeça, olhos marejados no momento exato. É doloroso fazer isso, acrescentou. Mas achamos que era nosso dever como cidadãos. Minha irmã foi a última. Eu sou advogada há anos, disse, com a voz firme. Conheço os caminhos da profissão. E nunca vi minha irmã frequentar ambientes jurídicos de verdade. Ela não tem postura. Não tem perfil. Sempre foi insegura. Essa denúncia é para proteger a classe. Perfil. A palavra ficou ecoando. Enquanto falavam, eu permaneci em silêncio. Meu advogado havia orientado exatamente isso. Deixar que eles construíssem a própria armadilha. Quando chegou nossa vez, ele começou com calma. Apresentou minha inscrição ativa na OAB, diploma, histórico, certidões. Tudo organizado, objetivo. Um dos membros da comissão folheava os documentos com atenção crescente. Então o juiz do trabalho pediu a palavra. Doutora, disse, olhando diretamente para mim. A senhora atuou em uma ação de reintegração no setor metalúrgico há cerca de 2 anos? Meu coração acelerou, mas minha voz saiu firme. Atuei, sim. Ele apoiou as mãos sobre a mesa. Eu presidi aquela audiência. Lembro bem. A senhora fez uma sustentação técnica impecável sobre estabilidade acidentária. Citou precedentes que poucos advogados lembrariam. O silêncio se espalhou pela sala. Minha mãe me olhou pela primeira vez de verdade. Não com desprezo. Com confusão. Inclusive, continuou o juiz, fiz questão de registrar em ata a qualidade da defesa. A senhora estava muito segura do que fazia. Ele virou-se para a comissão. Não estou falando de ouvir dizer. Estou falando de atuação direta. Minha irmã se remexeu na cadeira. O presidente da comissão pigarreou.
A senhora atua na área trabalhista há quanto tempo? 8 anos, respondi. Com dedicação exclusiva. E quantos processos já patrocinou? Mais de 300. Meu pai soltou um riso nervoso, curto, como quem tenta minimizar. Ela sempre foi boa em decorar coisas, disse. Foi ali que perdi a paciência. Não se decora uma carreira, falei, antes mesmo de ser autorizada. O presidente ergueu a mão, mas não me interrompeu. Não se decora uma sentença, um processo, uma audiência real, continuei. O que vocês chamam de mentira é só algo que nunca quiseram enxergar. A comissão pediu ordem, mas o clima já havia mudado. Os olhares agora estavam voltados para eles. E, naquele instante, percebi que a denúncia começava a ruir. Não por emoção. Mas porque a verdade, quando bem documentada, não precisa gritar. Ainda assim, eu sabia, o pior ainda estava por vir. Depois da minha fala, a audiência entrou em um ritmo diferente. Já não era mais uma acusação sendo analisada. Era uma denúncia sendo desvendada. O presidente da comissão pediu que todos se acalmassem e determinou uma breve pausa. Saímos da sala, mas não nos misturamos. Meus pais se sentaram juntos, cochichando. Minha irmã caminhava de um lado para o outro, inquieta, o salto batendo nervosamente no chão. Pela primeira vez, vi nela algo que nunca tinha visto antes: insegurança. 15 minutos depois, fomos chamados de volta. A comissão decidiu aprofundar a oitiva. Queriam detalhes. Datas. Processos específicos. E eu tinha todos. Respondi com precisão. Número do processo. Vara. Nome do juiz. Resultado. Cada resposta desmontava mais um pedaço da narrativa criada pela minha família. Não havia espaço para achismo ali. Tudo era verificável. Então veio a pergunta que mudou tudo. Os denunciantes verificaram junto à OAB a situação cadastral da denunciada antes de protocolar a representação? Perguntou um dos membros. O advogado deles pigarreou. Eles agiram com base em convicção pessoal. Convicção não substitui diligência, respondeu o presidente, seco. Meu pai tentou intervir. Nós somos os pais dela. Conhecemos nossa filha. Conhecer alguém não autoriza a imputar crime, rebateu o juiz do trabalho. Ainda mais quando se trata de exercício profissional. Minha mãe começou a chorar. Um choro contido, mas visível. Não de arrependimento. De medo. Minha irmã pediu a palavra. Nós só queríamos esclarecer, disse. Sempre houve dúvidas, dúvidas se esclarecem com perguntas, interrompeu o presidente. Não com denúncias formais. A comissão então solicitou algo que meus pais claramente não esperavam: a leitura integral dos processos em que atuei, inclusive decisões judiciais com menções diretas ao meu desempenho profissional. Enquanto os trechos eram lidos, senti um misto estranho de orgulho e dor. Orgulho por tudo que construí. Dor por perceber que aquelas palavras nunca chegaram aos ouvidos de quem deveria ter vibrado comigo. Defesa técnica consistente. Atuação diligente. Argumentação clara e bem fundamentada. Minha irmã abaixou a cabeça. Meu pai já não sustentava o olhar de ninguém. Quando a leitura terminou, o presidente fechou a pasta com firmeza. Está claro para esta comissão que a denunciada exerce regularmente a advocacia, com conduta ilibada e reconhecimento do judiciário. O silêncio foi pesado. O que não está claro, ele continuou, é a motivação real desta denúncia. Meu advogado se levantou. Excelências, fica evidente que a denúncia foi apresentada de forma leviana, sem qualquer verificação mínima, com base em preconceitos pessoais e familiares. Isso caracteriza, no mínimo, abuso do direito de petição. O juiz do trabalho concordou. Concordo. E mais, vejo indícios de má-fé. Minha mãe tentou falar, mas a voz falhou. Nós só queríamos proteger, murmurou. Proteger quem? Perguntei, finalmente encarando-os. Porque não foi a mim.
Foi nesse momento que o presidente anunciou: a comissão fará a deliberação final ao término da audiência. Mas adianto que os fatos aqui apresentados são graves. Não para a denunciada. Para os denunciantes. Senti um frio percorrer a espinha. Eles vieram para me expor. E estavam prestes a sair expostos. A deliberação não aconteceu de imediato. A comissão se retirou da sala, deixando-nos ali, frente a frente, sem intermediários, sem formalidades, sem máscaras institucionais. Foi o momento mais desconfortável de toda a audiência. Ninguém falava. Meu pai permanecia com as mãos cruzadas sobre a mesa, olhando fixamente para um ponto qualquer. Minha mãe enxugava os olhos, mas evitava me encarar. Minha irmã parecia menor dentro da própria roupa elegante, mexendo compulsivamente no anel que usava no dedo. O silêncio dizia mais do que qualquer acusação. Eu observei cada um deles com uma calma que me surpreendeu. Não havia raiva. Nem desejo de revanche. O que senti foi algo mais definitivo: distância. A certeza de que aquela relação havia ultrapassado o ponto de retorno muito antes daquela sala. Quando a comissão voltou, todos se levantaram. O presidente pigarreou e falou com voz firme: esta comissão, após análise dos documentos e dos depoimentos prestados, conclui que não há qualquer indício de irregularidade na atuação profissional da denunciada. Meu corpo relaxou, mas apenas por um segundo. Ao contrário, continuou, restou comprovado que a doutora exerce a advocacia trabalhista de forma regular, ética e tecnicamente exemplar. O juiz do trabalho complementou: tenho plena convicção de que a doutora honra a profissão. Então veio a parte que meus pais não esperavam ouvir. Quanto aos denunciantes, disse o presidente, esta comissão identifica indícios claros de denúncia temerária, baseada em convicções pessoais, sem diligência mínima, com potencial dano à reputação profissional da denunciada. Minha mãe soltou um suspiro alto demais para aquele ambiente. Diante disso, prosseguiu, determinamos o arquivamento imediato da representação, com registro formal de improcedência. Olhei para frente, respirando fundo. Mas ainda não era o fim. Além disso, continuou ele, os autos serão encaminhados para avaliação de eventuais medidas cabíveis quanto à conduta dos denunciantes, inclusive no que diz respeito à responsabilização por denúncia falsa. Minha irmã levou a mão à boca. Meu pai finalmente me olhou. Não havia raiva ali. Nem orgulho. Havia medo. O advogado deles tentou argumentar algo sobre mal-entendido familiar, mas foi interrompido. A OAB não é espaço para conflitos pessoais, disse o juiz. Muito menos para disputas familiares travestidas de zelo ético. A audiência foi encerrada. Ao sair da sala, senti algo que não sentia há muito tempo: leveza. Não porque eles haviam sido confrontados, mas porque eu não precisava mais provar nada. Nem para eles. Nem para ninguém. No corredor, minha mãe tentou se aproximar. Nós só queríamos ajudar, disse, a voz trêmula. Não, respondi com calma. Vocês queriam me desmentir. Ela ficou em silêncio. Minha irmã deu um passo à frente. Isso saiu do controle, murmurou. Saiu, concordei. Porque nunca foi sobre controle. Foi sobre aceitar que eu sou quem vocês decidiram ignorar. Fui embora sem olhar para trás. Nos dias seguintes, os reflexos começaram a aparecer. Comentários discretos no meio jurídico. Perguntas cautelosas. Apoio sincero de colegas que acompanharam tudo de perto. Meu nome não foi manchado, pelo contrário, foi fortalecido. Mas eu sabia, ainda havia algo pendente. Nem toda a consequência havia se revelado. E o capítulo final dessa história não seria escrito dentro da OAB. As consequências não demoraram. 2 semanas após a audiência, recebi um e-mail formal da OAB comunicando o arquivamento definitivo do processo, com menção expressa à improcedência da denúncia e à inexistência de qualquer irregularidade na minha atuação profissional. O texto era técnico, impessoal, mas para mim soou como um ponto final escrito com precisão cirúrgica. No mesmo dia, meu nome passou a circular de outra forma. Colegas que eu mal conhecia vieram falar comigo.
Advogados mais antigos comentavam, em voz baixa, a coragem de manter postura diante de algo tão violento. Um juiz com quem eu já havia atuado fez questão de me cumprimentar no fórum e disse apenas: nem todos aguentariam o que a senhora aguentou. Continue. Continuei. Meu trabalho cresceu. Não por pena. Por reconhecimento. Novos clientes chegaram indicados por antigos. Histórias de funcionários demitidos injustamente, mulheres silenciadas em empresas grandes, pessoas que precisavam de alguém que não recuasse diante de pressão. Eu sabia exatamente como era estar do outro lado. Enquanto isso, minha família lidava com o próprio silêncio. Soube, por terceiros, que meus pais foram chamados para prestar esclarecimentos sobre a denúncia. Nada criminal, mas constrangedor o suficiente para manchar aquela imagem moral que tanto gostavam de sustentar. Amigos se afastaram. Convites diminuíram. As perguntas começaram. Minha irmã foi a mais atingida. A denúncia falsa assinada por ela gerou um procedimento interno na OAB. Não perdeu o registro, mas recebeu a advertência formal. No meio jurídico, isso pesa. Portas não se fecham de uma vez, elas rangem antes. E eu ouvi dizer que começaram a render para ela. Um mês depois, minha mãe me ligou. Atendi. Nós erramos, disse, sem rodeios. Talvez tenhamos exagerado. Exagerado. Respirei fundo antes de responder. Vocês tentaram acabar com minha carreira, disse. Isso não é exagero. É escolha. Somos seus pais, insistiu meu pai, entrando na ligação. Família é família. Família não faz o que vocês fizeram, respondi, com calma. Família não ridiculariza, não desacredita, não denuncia sem sequer perguntar. Houve silêncio do outro lado. Não vou processar vocês, continuei. Não por vocês, mas por mim. Mas isso não significa que haverá reaproximação. Você está sendo dura, disse minha mãe. Não, respondi. Estou sendo justa. Pela primeira vez. Desliguei. Nos meses seguintes, organizei minha vida com uma clareza nova. Mudei de apartamento. Reformei o escritório. Passei a orientar jovens advogados recém-formados, muitos deles vindos de famílias que nunca acreditaram que eles chegariam tão longe. Eu me via neles. Nunca mais fui a festas da família. Não por ressentimento, mas por falta de sentido. Alguns vínculos só existem enquanto alguém aceita ser diminuído. Eu não aceitava mais. Anos depois, encontrei minha mãe uma única vez. Eu estava em uma audiência importante. Argumentava sobre verbas rescisórias quando, ao erguer os olhos, a vi sentada ao fundo da sala. Mais velha. Menor. Sozinha. Observando. Nossos olhares se cruzaram por segundos. Ela não sorriu. Não acenou. Apenas assistiu. Venci a audiência. Quando saí da sala, ela já não estava mais ali. Nunca soube por que foi. Talvez curiosidade. Talvez arrependimento. Talvez nada. E, pela primeira vez, isso não me incomodou. Voltei para o escritório. Tinha prazos. Tinha clientes. Tinha uma vida construída com esforço, sem atalhos, sem aplausos fáceis. Não me tornei quem sou para provar algo a eles. Tornei-me quem sou apesar deles. E isso, no fim, foi a maior vitória que eu poderia ter. Se essa história te tocou de alguma forma, curta esse vídeo agora, que isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias fortes e reais como essa. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma história nova que vai ao ar. Agora eu quero saber de você. Você faria o mesmo que essa filha fez? Cortaria laços depois de tudo o que viveu ou tentaria recomeçar a relação com a família? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio todos. Escreva também de qual cidade você está assistindo. Eu sempre passo por lá para deixar um coração no seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história hoje.
Às vezes, uma história chega exatamente para lembrar alguém do próprio valor. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.